Olá, nós estamos começando mais um encontro em que nós estudaremos um pouquinho mais sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica. E eu espero que você já tenha o seu catecismo. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta aula e hoje nós falaremos um pouquinho, seguindo o catecismo, sobre a Sagrada Escritura. Tenho certeza que você tem na tua casa uma Bíblia e com certeza você ou você lê a sua Sagrada Escritura, ou ela fica colocada aí em algum lugar aberta, né, sem que ninguém leia. Tem muita gente que abre a Sagrada Escritura lá no Salmo 90 e não conhece a Bíblia. A gente sabe que muitas pessoas também têm dificuldade, muitas pessoas reclamam dizendo que não entendem a Bíblia, que a Bíblia é muito complicada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, tá bom? É claro que nós poderíamos abordar este tema de várias maneiras, mas eu vou me manter naquilo que a igreja nos ensina no catecismo, tá bom? Então a gente não vai aprofundar muito, vai ser apenas aquilo que a igreja está ensinando, aquilo que o catecismo está falando, mas a gente pode de repente marcar, né, um outro vídeo aí, gravar um outro vídeo para falar a respeito só da Sagrada Escritura, tá certo? Então nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agradecer ao Senhor Jesus por mais esse nosso encontro e queremos entregar a Ele tudo o que for falado, pedir a proteção dos anjos, que o Senhor derrame sobre mim e sobre você a força do Espírito Santo para que nós possamos compreender qual seja a sua vontade, compreender as Escrituras, compreender de que maneira nós devemos estudar a Bíblia. Nós pedimos que o Espírito Santo repouse sobre todos nós, nos conduza e que Nossa Senhora interceda por nós também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então vamos começar a falar sobre a Sagrada Escritura. O que é que o Catecismo da Igreja nos diz a respeito da Escritura? No vídeo anterior, eu falei para vocês a respeito dos três pilares que sustentam a Igreja Católica, que são a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O Catecismo resolveu então dar um destaque maior à Escritura. E é claro que isso tem um motivo muito especial, porque a Escritura ela não pode ser lida de qualquer jeito. Afinal de contas, a Bíblia ela não é um livro, né? Mas a Bíblia são vários livros. Aqui dentro a gente tem um monte de livros. Nós temos vários, 72, 73 livros. Então, você imagina, cada livro foi escrito numa época, cada livro foi inspirado por uma pessoa especial, dentro de um contexto histórico completamente diferente do outro. Por exemplo, você imagina quem escreveu o Gênesis e depois aquele que veio e escreveu o Apocalipse. A distância histórica dessas pessoas, né, a realidade histórica. Então, não é um livro qualquer, não é uma brincadeira ler a Bíblia. A Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Alguns livros que você lê, você precisa entender, né, o gênero. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que nós católicos acreditamos na palavra de Deus, certo? Então a palavra de Deus, como nós já vimos, ela foi transmitida por duas vias, a oral e escrita. Oral é a tradição e escrita é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Esta palavra de Deus foi transmitida assim. Nós sabemos que Deus ele é eterno, Deus é infinito, eterno. Vocês imaginem, para Deus, para a gente conseguir colocar no papel a palavra de Deus, é muito complicado. Então Deus, ele é eterno, se fez tão pequeno para caber na nossa linguagem. Você imagina então a deficiência da nossa linguagem para falar das coisas de Deus, para falar das coisas do céu. É tão difícil, não é? Porque Deus é muito grande para caber na nossa linguagem. E aqui o catecismo diz que aconteceu a mesma coisa
quando o Verbo se fez carne. O Deus eterno, todo-poderoso, infinito, ele se fez um ser humano limitado como nós. A mesma coisa aconteceu com a palavra. Esta palavra eterna, o Verbo eterno, se fez palavra humana, linguagem humana. Se fez aramaico, hebraico, grego, com aquele vocabulário limitado da época. Hoje ele se faz português, né? Então você imagina a limitação. Então começa por aí. A nossa linguagem já é limitada. Mas a gente tem que entender que o que foi transmitido foi a mensagem que Deus queria que nós compreendêssemos. Tá certo? Então, não é brincadeira compreender a Sagrada Escritura. O que o Catecismo diz, em primeiro lugar, é o seguinte, que Cristo, ele é a palavra, ele é a única palavra em toda a Sagrada Escritura. Jesus, ele é a palavra de Deus. Sempre quando você falar da palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, você precisa pensar em Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Tanto que algumas traduções da Bíblia trazem a palavra verbo, traduzida por palavra. Ele é a palavra eterna do Pai, que se fez homem, que falou, que nos revelou as Escrituras, que falou tudo para nós, que nos explicou o Antigo Testamento, que revelou para nós a sua palavra verdadeira, que levou à plenitude o ensinamento do Antigo Testamento. Então, Cristo é a palavra de Deus. Agora vamos falar sobre a inspiração da Bíblia, da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que Deus, ele é o autor da Sagrada Escritura. A palavra é dele. Mas ele inspirou homens ao longo da história para que colocassem por escrito tudo e apenas aquilo que ele queria que nós soubéssemos, que nós entendêssemos. Deus tem muitas coisas a nos dizer. E ele inspirou homens e mulheres, homens, melhor dizendo, para colocarem por escrito a sua mensagem. A Escritura ensina o que Deus queria que nós soubéssemos. Então nós temos que ter a consciência que quando nós estamos diante da Sagrada Escritura, nós estamos diante do próprio Deus. São Paulo vai dizer que a palavra de Deus é viva. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando nós estamos diante da Sagrada Escritura, nós estamos diante do próprio Deus. Inclusive, a igreja vai nos dizer que ela venera a Sagrada Escritura da mesma forma que ela venera o Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. A mesma adoração se deve, porque Jesus está no pão e Jesus está na linguagem humana. Ele está no pão da Eucaristia e está em linguagem humana nas Sagradas Escrituras. Jesus está vivo, Deus está vivo na Escritura. Quando eu quero que Deus fale comigo, basta eu abrir as Escrituras e deixar Ele falar comigo. Eu me coloco diante dele. Então você tem aí na tua casa a presença de Deus na Sagrada Escritura. Basta abri-la para falar com Ele, para ouvir a sua voz. Quem é que inspirou esses homens a escrever todos os livros da Bíblia? Foi o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo inspirou esses homens a escrever esta mensagem que ele queria que nós soubéssemos. Mas para isso nós precisamos estar atentos a muitos detalhes. E o primeiro deles são os gêneros literários. O que são os gêneros literários? Por exemplo, a Bíblia foi escrita por diversas pessoas em diversas épocas e essas pessoas se utilizaram dos gêneros literários que eles tinham na época. Por exemplo, o livro dos Salmos. Os Salmos, eles são orações, eles são canções, né? Nós temos, por exemplo, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, lá do Antigo Testamento, é um livro de leis. Nós temos, por exemplo, Josué, que é um livro histórico, certo? Então, a forma de escrever, a forma de transmitir a mensagem, ela vai entrar no gênero específico, no gênero literário. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos dias para ficar mais claro isso, né? Imagine que você quer fazer uma declaração de amor para alguém. Você pode utilizar de diversos gêneros. Você pode utilizar uma música, uma poesia, você pode escrever uma carta, você pode mandar um e-mail, né? São vários tipos, são vários modelos de texto que você pode utilizar para você expressar o que você está sentindo. Também na Bíblia é assim.
nós temos um livro que é todo poético, como o Cântico dos Cânticos, nós temos um livro que é um livro de leis, que, por exemplo, o Deuteronômio, nós temos um livro histórico, como o livro de Josué, nós temos um livro que entra no gênero apocalíptico, que é o livro do Apocalipse, por exemplo, também Daniel. Então, nós precisamos compreender em que gênero foi escrito. Sabe por quê? Porque se eu não sei, se a gente não sabe em que gênero aquele livro foi escrito, a gente vai fazer uma confusão. Aquilo que é para ser entendido como uma figura de linguagem, né? Depois você dá uma procurada, se você não sabe o que é, uma figura de linguagem, a gente leva ao pé da letra. Exemplo de figura de linguagem, você chega para o teu filho e fala assim, eu já te falei 1 milhão de vezes que você tem que fazer isso. Veja, não é que você falou 1 milhão de vezes, eu acredito que você não tenha falado tantas vezes assim. Mas quando a gente usa essa expressão, nós chamamos isso de figura de linguagem. É uma forma de expressar, uma forma, nesse caso a gente chama isso de hipérbole, né? É uma figura de linguagem da língua portuguesa que se chama hipérbole, é o exagero. Então, às vezes a gente pega um livro que tem lá as figuras de linguagem, a gente não pode levar ao pé da letra, senão a gente vai fazer uma baita de uma confusão. Agora, a gente também não pode pegar um livro histórico como os evangelhos são livros históricos, e a gente não pode dar uma interpretação metafórica. A gente não pode interpretar o evangelho como se fosse ali um livro de historinha, com figuras de linguagem. Não, é um livro histórico, ele deve ser lido como um livro histórico. Um livro de leis não pode ser lido como uma poesia, ele tem que ser levado ao pé da letra, porque é um livro de leis. Estão entendendo o que são os gêneros literários? Então a gente precisa entender o gênero. Eu sei que eu fiquei um pouco repetitivo agora, mas eu espero que você tenha entendido o que são gêneros, porque senão a gente vai misturar tudo. A gente vai fazer uma baita confusão na hora de interpretar os livros da Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha cola, então você não se importa dando uma olhadinha aqui. O Concílio Vaticano II nos diz que nós precisamos nos atentar a 3 aspectos ao ler a Escritura. Primeiro, o conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Veja, o Antigo Testamento e o Novo, eles estão unidos. A gente consegue perceber isso. A gente viu naquela aula sobre a história da salvação que é uma continuação. Desde que Deus criou o homem e a mulher, ele vai preparando o seu povo, né? Reunindo Israel, trazendo profetas, preparando a vinda do Messias. Depois vem o Messias, ele funda a igreja, ele envia os apóstolos e a igreja até hoje é conduzida pelo Espírito Santo. Então você vê que há um fio condutor em toda a Escritura, há uma unidade em todo o conteúdo da Escritura. Nós não podemos agora que Jesus veio desprezar o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, o Antigo Testamento foi toda a preparação. Elas estão unidas. Depois, nós temos que ler dentro da tradição da igreja. Eu não posso fazer a minha própria interpretação isolado daquilo que a igreja sempre ensinou. Eu não posso ser um ramo que está fora daquela árvore. Eu não posso. Eu preciso estar unido à videira, né, que é a igreja, para eu poder fazer essa interpretação. Senão, eu vou sair por aí fundando igreja. E você vai também fazer a mesma coisa. Nós temos que interpretar dentro de toda essa riqueza da tradição que nós recebemos dos santos padres, né, dos primeiros escritores e teólogos da igreja. Nós precisamos estar em comunhão para fazer uma interpretação válida, correta da Sagrada Escritura. E também atenção à analogia da fé. O que é isso? A analogia da fé significa a coesão, ou seja, a unidade entre as verdades de fé que aparecem em toda a Sagrada Escritura, em todo o projeto de salvação, de redenção do Senhor, certo? Então, tudo aquilo que foi revelado, se você prestar atenção, está totalmente conectado, todas as verdades de fé estão interconectadas, né? Tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento está em conexão com o Novo. As verdades de fé estão interconectadas. A gente precisa estar atento a isso, para a gente poder fazer uma boa e válida interpretação da Bíblia. Depois, eu estou correndo um pouco, tem bastante coisa. Também nós precisamos conhecer os sentidos da Escritura, os sentidos. Então, olha só, a igreja nos diz que nós temos aí 3 sentidos. Em primeiro lugar, nós temos uma divisão maior, que é entre o sentido literal e o sentido espiritual. O que é o sentido literal da Escritura? Literal é, como a gente fala assim, levar ao pé da letra. Ou seja, é exatamente o que está escrito. É a gente pegar o texto do jeito que ele foi escrito. Certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui
Um exemplo, né? Jesus, então, foi levado a ele água e ele transformou aquela água em vinho. Tá? Esse é o sentido ao pé da letra, isso realmente aconteceu. Tá? É o que está escrito. E Jesus foi lá, Maria intercedeu, Jesus pegou a água e transformou a água em vinho. Certo? É o que está no texto. Sentido literal. Mas tem também o sentido espiritual, que se subdivide em três categorias. O primeiro é o alegórico. O sentido alegórico é o seguinte: o que aquilo, qual é o significado espiritual que aquilo tem? Exemplo, essa transformação da água em vinho. Nós podemos entender que quando nós apresentamos as nossas dificuldades para Jesus, por meio de Maria, ela apresenta a Jesus as nossas dificuldades, ele pode transformar essa dificuldade representada pela água, aquilo que não tem gosto, não tem sabor, transformar em vinho, que simboliza a alegria. Né? Então é o sentido espiritual da Escritura, tá certo? Nós podemos fazer isso com vários textos da Bíblia. Esse é o sentido alegórico. Nós temos também o sentido moral. Moral é assim, o que eu devo fazer a partir daquilo que eu aprendi? Que comportamento eu devo ter? Pega lá o Sermão da Montanha, todo aquele ensinamento de Jesus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, perdoa o teu inimigo, não se irrite contra o teu irmão, não odeie o teu irmão. Ou seja, é um ensinamento que me leva à ação, me leva a mudar o meu comportamento, mudar a minha atitude, mudar a minha vida. Então é o sentido moral. E nós ainda temos o sentido anagógico, que é aquele que nos aponta para o futuro. Então, muitos textos da Bíblia vão nos falar de um futuro. Eu leio aquele texto, mas ele está apontando lá para frente. Exemplo, a igreja que Jesus fundou aqui nesta terra, ela é um sinal da igreja celeste, é um sinal da igreja na eternidade. Tá? Então, esse é o sentido anagógico, ok? Vamos lá, continuando. Então, nós temos aí o cânon da Bíblia, que hoje não dá para a gente falar com muita profundidade, mas quem definiu os livros que foram colocados na Bíblia foi a igreja. A gente sabe que no início da igreja nós tínhamos muitos, centenas de livros. Nós não temos apenas nós não tínhamos, né, lá no começo, apenas os livros que estão na Bíblia hoje. Havia muitos outros, principalmente no Novo Testamento, havia os escritos lá que nós chamamos hoje de apócrifos, ou seja, aqueles que foram colocados de fora da Bíblia, que não foram considerados canônicos, mas são livros que trazem alguma informação histórica importante, mas a igreja entendeu que eles eram livros muitas vezes escritos pelos gnósticos, e você pode pesquisar o que significa isso aí, os gnósticos que muitas vezes confundiam as comunidades. Às vezes eles escreviam um evangelho e colocavam lá Evangelho de Pedro, mas na verdade não era de Pedro, coisa nenhuma, né? Era um evangelho escrito ali por algum gnóstico, por algum ou alguém que estava querendo semear uma confusão. E nesses livros havia também muito exagero, muita fantasia. A igreja escutava, os bispos da igreja ouviam aquela leitura e falavam: opa, isso aqui não é inspirado, não. Isso aí tem fantasia no meio, isso aí é um exagero. Então esses livros iam ficando de fora, tá certo? Não significa, alguém poderia dizer, então quer dizer que a igreja está escondendo. Não, todos esses livros estão publicados, todo mundo tem acesso a eles. Basta você procurar os livros apócrifos. Eu mesmo tenho aqui alguns fragmentos dos livros apócrifos e vocês vão ver que não tem nada demais, tá certo? Então muita informação a gente recebeu desses livros que não entraram na Bíblia. Tá? Que ficaram de fora porque a igreja entendeu que eles não eram inspirados, eles não faziam parte da grande revelação. Mas são livros que têm algum valor histórico, tá certo? Então a igreja definiu os 46 livros do Antigo Testamento, 46, e 27 livros do Novo Testamento. Nós sabemos que existe aí uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, mas não dá para falar agora toda a história desta confusão, certo? Que depois foi adotada aí por Lutero e tal, mas agora não dá para a gente falar sobre isso. Só a gente saber que a igreja definiu, então, olha, esses livros aqui são inspirados. Então hoje nós temos aí cerca de 73 livros na Bíblia, tá bom? Na Bíblia inteira. Cada livro, como eu disse, escrito numa época, num tempo completamente diferente do outro, com uma mentalidade das pessoas completamente diferente, e a gente precisa entrar nessa história, senão a gente vai sair por aí falando e fazendo absurdos como a gente já viu. Quanta gente fala tanta besteira, né? Utilizando a Bíblia, tanta coisa sem sentido, levando as coisas ao pé da letra,
E a gente chega às vezes até a dar risada, porque é tão absurdo, é falta de um estudo mais aprofundado, tá certo? Hoje, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas eu peço que você procure ler as introduções da Bíblia para você entender melhor o que tudo isso significa, tá bom? Vamos lá. Lembrando o seguinte, o Antigo Testamento, continuando o que o Catecismo diz, o Antigo Testamento ele é considerado um livro inspirado e permanente. A primeira aliança não foi abolida, tá bom? Deus fez duas alianças conosco. A primeira, depois veio a perfeita, mas a primeira não foi abolida. De tal forma que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão completamente unidos, tá certo? É uma verdade definitiva que veio desde Adão e Eva até os apóstolos, até os apóstolos, depois o Apocalipse e até hoje, com a igreja que levou esta revelação à frente. Portanto, nós temos que olhar sempre para os dois testamentos unidos, tá bom? A gente até entende que o Novo Testamento ele explica o Antigo e o Antigo Testamento ele contém o Novo. Tá certo? Por exemplo, quando Deus mandou um maná para o povo lá no deserto, este maná, esse pão já era uma prefiguração do pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus, do verdadeiro pão. Jesus falou, o Senhor mandou lá no deserto para vocês o pão, mas os pais de vocês comeram e morreram. Agora eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Tá? Então, o maná era uma prefiguração. Portanto, a gente vê uma unidade entre os dois testamentos e não pode ser ignorada. Tá certo? Continuando aqui, temos mais algumas informações. E o centro, o coração da Bíblia é o Novo Testamento. Tá? E o coração do coração da Bíblia são os evangelhos. Não tem como a gente dizer o contrário disso, porque ali está a vida de Jesus. Os evangelhos mostram a obra, a vida, os ensinamentos de Jesus. Depois, esse ensinamento que foi transmitido oralmente e por escrito, né? Então, nós temos nos evangelhos o coração do coração da Bíblia, tá certo? Como Santa Teresinha dizia, olha, eu às vezes procuro algum ensinamento espiritual em algum livro religioso, mas logo eu me canso e eu vou direto às escrituras, porque lá eu bebo diretamente da fonte. Eu bebo diretamente da fonte, tá certo? Só para finalizar este nosso vídeo de hoje, eu sei que a gente teria muitas coisas a dizer, mas não dá tempo, tá certo? Mas só para finalizar, eu gostaria de indicar, primeiro, um livro no qual o Catecismo mesmo se baseou para colocar essas informações desses trechos aqui, que é um documento da igreja chamado Dei Verbum. Dei Verbum. Vocês podem procurar no site do Vaticano, vatican.va. Vocês vão encontrar aí este documento da igreja sobre a palavra de Deus. E aí ele explica mais a fundo tudo isso que nós falamos hoje. E também eu gostaria de indicar este livro maravilhoso aqui, que se chama Catena Áurea. Eu sei que está invertida a câmera, então você está lendo ao contrário, mas é Catena Áurea. Esse livro foi escrito por São Tomás de Aquino, a pedido do Papa da época. E o que São Tomás fez? Esse livrão aqui, ele é só sobre o Evangelho de São Mateus. Olha o tamanho do livro. Ele reúne o ensinamento dos santos a respeito de cada versículo do Evangelho de Mateus. São Tomás de Aquino ele fez para todos os evangelhos, mas traduzido para o português nós temos o Catena Áurea do Evangelho de São Mateus e do Evangelho de São Marcos. Então você pode procurar esse livro também, você que estuda a Bíblia, você que faz pregações, o São Tomás vai reunir aí. Por exemplo, você pega um trecho lá do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Então ele pega um trechinho, os 3 versículos, e ele traz todo o ensinamento dos santos a respeito daqueles versículos bíblicos. Então Jesus entrou na barca, aí tem todo um significado para esse entrar na barca. Então vamos ver o que os santos falam a respeito disso. Tá certo? Pessoal, olha, é isso. Este vídeo aqui ficou um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha entendido de forma resumida o que são as Sagradas Escrituras. Né? A gente pode aprofundar muito mais, não dá tempo hoje, mas fique com essas informações e aprofunde depois aqui, lendo também o seu catecismo. Então é isso, nós agradecemos muito a Nosso Senhor Jesus por mais este nosso encontro
e pedimos que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus até o nosso próximo vídeo.